Olá, sejam bem-vindos. Recentemente fortes enchentes tomaram as manchetes em todo o mundo. Primeiro a Alemanha, depois a China e a Turquia. Todos esses vídeos você já viu aqui no canal? Desta vez, e a Itália que está sendo assolada por fortes inundações. Mais de 60 pessoas foram resgatadas depois que cidades ao redor do Lago de Como foram atingidas por deslizamentos de terra e inundações devido ao clima extremo que atingiu o norte da Itália. Os bombeiros lutaram com os destroços para salvar dezenas de pessoas presas em suas casas enquanto as tempestades atingiam o pitoresco lago, que é popular entre os turistas. Uma senhora idosa bloqueada em sua casa foi colocada em segurança, junto com uma pessoa com deficiência e um cuidador, isolado por um deslizamento de terra. Cerca de 50 moradores ficaram presos em suas casas quando um deslizamento de terra causou um vazamento de gás na cidade mais atingida, Brieno, localizada na margem oeste do lago. Mais ao sul, em Cernobbio, um prédio de apartamentos ameaçado de inundação foi evacuado pelos bombeiros. O grupo de lobby agrícola Codirete afirma que o clima extremo se intensificou nos últimos anos, citando tempestades mais frequentes, repentinas e violentas, bem como chuvas curtas e intensas e mudanças rápidas de céu ensolarado para a tempestade. Estamos enfrentando na Itália as consequências das mudanças climáticas, com uma tendência à tropicalização e à multiplicação de eventos extremos, disse o grupo. O grupo estima que houve 14 bilhões de euros de danos na última década à produção agrícola, edifícios e infraestrutura devido a eventos provocados pelas mudanças climáticas, como inundações e deslizamentos de terra. As chuvas torrenciais e granizo na Itália causaram inundações e deslizamentos de terra no norte do país na terça-feira. As cidades ao redor do Lago Como, na Itália, foram especialmente atingidas, em mais um exemplo de fenômeno climático extremo que o lobby agrícola disse ter se intensificado nos últimos anos. Na segunda-feira, granizo do tamanho de bolas de tênis fechou temporariamente uma rodovia na mesma região e danificou dezenas de carros. Pelo menos 3 pessoas morreram nas enchentes depois que 2 dias de fortes chuvas atingiram a ilha italiana da Sardenha, com mais 2 pessoas desaparecidas na noite de domingo. As vítimas morreram no sábado, e eram todas da cidade de Betti, no leste da Sardenha, onde a enchente transformou as ruas em um rio mortal de lama que arrastou carros em sua fúria e engoliu os andares inferiores das casas da cidade. Bombeiros e equipes de resgate encontraram muitos corpos na manhã de domingo. Os moradores passaram a noite removendo a lama das ruas da cidade de suas casas, enquanto a chuva continuava caindo. Havia temores por 2 outras cidades perto de Betti, Galtelli, onde a água estava entrando da barragem próxima de Predaltoni, e Torpé, onde a água dentro da barragem Maccheronis atingiu níveis máximos. Os residentes já foram evacuados. Eu sigo as notícias sobre como o mau tempo na Sardenha vai evoluir com apreensão, pois infelizmente fez com que vítimas e pessoas desaparecessem, disse o presidente do Conselho Regional. A tragédia trouxe de volta à memória do ciclone mortal que atingiu a Sardenha em novembro de 2013, quando 19 pessoas morreram em uma enchente que causou destruição em várias cidades. Fique agora com mais cenas. Compartilhe e inscreva-se no canal.